Olá, querido líder, somos tão gratos a Deus pela sua vida e pela sua resposta ao chamado do Senhor, dizendo: eis-me aqui, a sua vida é preciosa. E nesse momento nós vamos compartilhar com você as orientações do estudo que será aplicado essa semana na sua célula. Esse estudo foi baseado no sermão pregado pelo pastor Emerson no culto das 19 horas e nós fomos tão quebrantados, tão abençoados. Creio que será assim na sua célula, nas nossas células dessa semana. O título do sermão ou do estudo está assim: Congregar, resgatando a alegria da caminhada. E aí, a título de introdução está assim: é estranho quando as pessoas dizem que amam a Cristo, mas rejeitam a sua igreja, a noiva de Cristo. Fomos chamados para congregar, o que é diferente de agregar. Congregar é estar unidos em um mesmo propósito. É o tipo de encontro que necessariamente implica em encorajar uns aos outros. Um agregado de pessoas pode estar em um mesmo lugar, entretanto, nem todos estão com o mesmo propósito. E é sobre isso que nós vamos compartilhar então. As perguntas para nossa reflexão estão em dois tópicos. O primeiro deles diz assim: equívocos sobre a igreja. Primeiro, igreja é um lugar? E aí o pastor Emerson usou na explanação da palavra a seguinte frase: igreja não é monumento, mas movimento. O que é isso? Igreja não é um prédio. Às vezes a gente percebe muito respeito com o prédio, mas a igreja somos eu e você, que nos movimentamos por todos os lugares e estamos servindo a Cristo onde Ele tem nos colocado. Então a tônica aqui é que nós não temos que ter reverência necessariamente por um prédio. Nós temos que ter reverência ao Senhor, porque Ele habita não em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, que somos templo, santuário do Santo Espírito. Então esse respeito nos relacionamentos e esse intuito de servir deve ser sempre amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Segundo, igreja é um clube. A igreja deve oferecer aquilo que eu gosto: estacionamento, ar-condicionado, conforto, bons ministérios. Há pessoas pensando nisso. Já que eu pago porque eu entrego meus dízimos e as ofertas, então eu tenho o direito de exigir. E muitas pessoas olham para a igreja não como servos. Servos fazem parte dos ministérios. Servos dizem: eis-me aqui. Servos, mesmo quando não tem todo esse conforto, que é bom, e que bom que nós possamos ter na nossa igreja sempre do melhor e excelência, porque é para a glória de Deus. Mas mesmo que não hajam essas questões ou essa estrutura toda, nós estamos aqui servindo porque nós não somos mobilizados por uma estrutura. Nós somos mobilizados pelo amor de Cristo que habita em nós. Nós queremos agir como Cristo agiria. Tendo uma boa estrutura ou não, nós estamos dizendo: eis-me aqui. Então o discípulo, ele não é essa pessoa exigente. Ele é aquela pessoa que diz eis-me aqui, querendo fazer o melhor para o reino de Deus. A excelência e ter uma estrutura boa é resultado da nossa fé, não a nossa prioridade. Embora tudo isso seja importante, nós precisamos ter essa genuína compreensão do que é igreja. Igreja é um lugar de pessoas perfeitas, que é outra utopia, não é? Muitas pessoas pensam que dentro da igreja todo mundo é perfeito, que não tem falhas, e isso às vezes é muito prejudicial. Nós colocamos a seguinte frase: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Foi dita por João Calvino. Então, irmãos e irmãs, se a gente ficar se espelhando muito nas pessoas, achando que elas são perfeitas, nós vamos nos frustrar e nos decepcionar. Nós precisamos compreender que a natureza do ser humano é pecaminosa. Lembra daquilo que diz a palavra: assim como o cão volta ao vômito e a porca à lama? Essa é a natureza do ser humano. Então, se nós não levarmos em consideração essa natureza, nós vamos sempre exigir do outro uma perfeição que não existe.
é óbvio que isso não pode nos levar a cair num conformismo, porque nós estamos aqui em busca da santificação. Esse deve ser o nosso alvo. Mas olhar para a igreja como um lugar de pessoas perfeitas, nós vamos nos decepcionar. Dia desses ouvi uma pessoa dizer assim, igreja é tudo igual. E é mesmo, porque onde está o ser humano, nós vamos ter fragilidades. Agora, tem que haver no nosso coração uma predisposição de sermos parecidos com Cristo. E o segundo tópico de questões está assim, desculpas para não congregar. Quais são as desculpas que muitas vezes nós ouvimos? Primeiro, envergonham de ingressar em uma igreja. Na sua opinião, é possível ser igreja sozinho. Bem, o texto lido de Hebreus diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Nós precisamos de viver em unidade. E é uma ordenança. Veja que o texto está dizendo que nós não devemos deixar de congregar. Quem deixa de congregar está em pecado. Então, nós precisamos ter essa compreensão e a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros, quanto mais nós vemos que o dia da volta, do retorno de Cristo está próximo. Então, nós não podemos ser essas pessoas. Tem gente que tem vergonha de dizer, eu sou crente. Eu já vi pessoas que falam assim, alguém pergunta para ela assim, escuta, você está indo lá na igreja presbiteriana, você virou crente? Não é assim que as pessoas perguntam? E aí as pessoas falam assim, não, olha, eu gosto muito lá das músicas deles, dos sermões, das palavras, mas eu não virei crente não. E Jesus, ele é muito claro que nós não devemos nos envergonhar dele. Então é um privilégio sermos cristãos. Sim, eu sou crente em Jesus. Essa tem que ser a afirmativa de uma pessoa que é convicta da sua fé. Depois a letra B está dizendo assim, desgosto do povo comum. São pessoas que se acham muito perfeitas. Não podem misturar com pessoas que estão sendo discipulados. Você acha que essa é uma justificativa honesta para não congregar? Isso aqui é muito perigoso, porque há pessoas que se acham muito superiores às outras, e isso é grave. Se tornam extremamente legalistas e aí ela não consegue se relacionar, afinal de contas, ela é muito perfeita. E às vezes esse nível de perfeição afasta pessoas do Evangelho, porque para ela aquilo é um nível inatingível. Não, eu não vou conseguir agir com tanta perfeição. O que nós devemos proclamar é, esse Evangelho é solução para mim. Olha, a minha história é uma história difícil e o Evangelho tem me transformado, então é solução para a sua vida também. Então nós nunca devemos nos colocar nesse patamar de superioridade, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E é na convivência que nós somos moldados. Ou quem está nesse patamar de perfeição ou de santidade que não tem nada mais a ser trabalhado, não é? Todos nós temos alguma área da nossa vida que pode e deve ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Por fim, a letra C está falando de pessoas que creem que não há necessidade de se conectar com outros irmãos. Olha só, essas pessoas enfraquecem o Evangelho, porque alguém sozinho não consegue empreender grandes coisas. É na força da unidade que nós podemos realizar grandes coisas. Se nós estamos alcançando como igreja excelentes resultados, é porque há uma unidade. E cada vez mais, líderes de célula, os discípulos da célula, nós precisamos nos unir na visão que Deus tem dado a partir da liderança da igreja. Porque você veja bem, nós arrecadamos no último mês 16 toneladas de alimentos. Como é possível isso? A força do pequeno grupo. Cada um de nós, no nosso trabalho de formiguinha e cada um na proporção do que tem servido dessa forma. E nós temos arrecadado tantos alimentos. Quantas vidas têm se achegado? Porque você convida pessoas para ir para a tua célula, você convida o seu amigo do trabalho, o seu vizinho, um familiar que precisa de Jesus. E juntos sentamos uma vez para compartilhar a palavra. E nós temos recebido tantas pessoas que estão se achegando para a família da fé. Enfim, tudo aquilo que tem sido possível
realizar a construção das 2 casas pelo Ministério Central Boa Obra, a construção da Igreja da Criança e tudo aquilo que está acontecendo na vida da igreja, tanta gente envolvida nos ministérios. Da onde que vem? As células são esses fornecedores de talentos, de aptidões, de dízimos, de recursos, de todas as formas. Por isso é importante nós congregarmos, porque sozinhos a fé vai apagando, mas unidos nós podemos realizar grandes coisas. E eu creio que o Senhor tem reservado nas regiões celestiais grandes coisas para a vida da nossa igreja. E você não pode ficar de fora. Nós não somos perfeitos, mas temos procurado ser bíblicos, temos procurado clamar ao Senhor que nos dê uma visão do coração dele e o Senhor tem nos abençoado. Então nós somos chamados para nos unir e a conclusão está assim. O ato de congregar nos leva a demonstrar o amor de Cristo para com o nosso próximo. Como igreja, somos chamados para encorajar uns aos outros a sermos mais parecidos com Jesus. Nessa semana, tenha uma atitude prática que demonstra amor para com aqueles que estão distantes. Então, olha só, você deve estar percebendo alguém da sua célula que está distante. É momento de nós lidarmos em amor. Jesus sempre rompeu as barreiras pelo amor. Leve um prato de um doce ou salgado, compre uma flor e leve para essa pessoa. Tenha uma atitude carinhosa, um mimo, algo que você sabe que essa pessoa gosta. Nós preparamos os cartões, tem aqui na igreja, você pode pegar na recepção, caso você não tenha pegado anteriormente, você pode entregar esse cartãozinho, uma carta, falando, olha, nós temos sentido a sua falta, você é tão precioso para nós, queremos você se reunindo, queremos você congregando. Demonstre amor e creia que o Senhor estará quebrando cadeias e assim nós vamos nos tornando cada vez mais fortes. Unidos, nós podemos empreender grandes coisas para a honra e glória do Senhor. Que o nosso Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma reunião de célula marcada pelo sobrenatural de Deus. Lembre-se, você é precioso para nós e você é muito mais precioso para o nosso Deus. Fique na paz.